Olá, pessoal! Nós fomos pro Brasil e não deu certo. A gente está aqui para falar para vocês um pouquinho do que aconteceu no Brasil e do que está acontecendo agora. Como vocês sabem, vocês viram, a gente ficou bastante tempo sem postar nenhum vídeo e parou mais ou menos ali quando a gente tinha pego o nosso novo salão, a gente tinha alugado um novo salão. Então eu vou resumir um pouquinho essa época para vocês. O salão foi super bem, nós tínhamos uma equipe maravilhosa, tínhamos a Daisy que fazia cabelo, tínhamos a Dayana que fazia unha, eu trabalhava com micropigmentação e sobrancelha, cílios também, e o Jefferson estava na equipe trabalhando com cílios também. Cílios. E isso foi em 2021, nós abrimos o salão. Em 2023 nós tivemos uma triste surpresa. O que aconteceu foi que meu pai ficou doente e logo em seguida ele faleceu. Exatamente. E aí eu fiquei muito mal aqui, muito mal mesmo. E aí resolvi largar tudo e ficar uma temporada no Brasil. O pai do Jefferson faleceu mais ou menos em maio, se eu não me engano. Mas eu acho, não lembro agora. Abril, maio, foi nessa época mais ou menos. E nós fomos para o Brasil em novembro de 2023. É que quando isso acontece, lentamente você vai tomando essa decisão. A gente já começou a ver a vida de outra maneira. A gente já não via muita graça em ficar aqui. Já nada satisfazia a gente. Parecia que nada aqui era bom. A gente só via o lado negativo das coisas. Mas é porque o nosso coração ansiava por ir pro Brasil. Tanto é que a gente foi pro Brasil, ficamos 11 meses lá, entendeu? Passou muitas coisas na nossa vida, mas, graças a Deus, nós voltamos de novo aqui pra nossa casinha. Nas férias de agosto de 2023 foi quando a gente teve a conversa assim definitiva de vamos ir para o Brasil. E aí a gente começou a fazer tudo para poder ir para o Brasil. O local a gente traspassou, vendeu ponto, local fechado, vendeu ponto para outra pessoa. Ela pegou toda a clientela, tudo que tinha no local para ela. Vendemos os carros que a gente tinha, nós tínhamos 2 carros, vendemos. Porque a nossa ideia, o nosso coração ansiava em ficar no Brasil de verdade. A gente queria ir para fazer dar certo e ficar lá para sempre. Se tudo desse certo, era para sempre. Então a gente não estava se importando em desfazer das coisas daqui. A única coisa que a gente não se desfez foi do apartamento, porque a gente pensou, nunca se sabe o dia de amanhã, a gente precisa ter um apartamento, então o apartamento a gente alugou e perfeito, porque ele ainda gerava uma renda pra gente. Chegando lá, a gente foi morar, conviver, para saber como que era a situação do Brasil, e comparando com a situação que a gente morava aqui, é totalmente diferente. Lá no Brasil, as coisas é muito caro. Tipo, supermercado, água, luz. Para você morar, para você viver, já é muito difícil. Então, a gente foi comparando. Ficamos uns 11 meses, não teve jeito. A gente já chegou, contratou uma equipe de pedreiros, de mestres de obras para fazer o salão pra gente. E ele já deu um nó na gente na reforma, na construção. Então, aí a gente já perdeu dinheiro, teve que contratar outra pessoa. As coisas foram acontecendo de uma maneira que a gente foi se frustrando, na verdade. E demorou muito pra gente conseguir abrir o salão até terminar tudo isso, né? Porque o Jefferson teve que buscar outras pessoas pra fazer a reforma, terminar. Então, a gente passou algo que foi de... Nós chegamos em novembro de 2023 pra conseguir abrir o salão em final de maio de 2024. A respeito do ensino das crianças, é totalmente diferente do daqui. A respeito de saúde pública, é muito diferente. Não tem comparação, entendeu? E a respeito da gente também, do nosso dia a dia aqui nesse lugar, é muito diferente. As crianças aqui estudam num colégio bilíngue. Existem colégios que é só em espanhol e existe colégio bilíngue e é público. Então, a Agatha e o Aron estão sendo alfabetizados em inglês e espanhol. Nós queríamos oferecer as mesmas possibilidades que eles iam ter aqui. Então, a gente buscou colégio bilíngue no Brasil. Impossível. Gente, é impossível. A gente colocar. ia ter só que trabalhar para pagar colégio praticamente. A Agatha faz um segmento, um tratamento, porque ela nasceu prematura. A gente foi no posto de saúde para eles designar como que fala? Atendimento. Um pediatra, né? Pra gente conseguir ir pro especialista. Nada também. Então a gente já tinha começado a ver que no Brasil tudo funciona se você paga. E aí, tudo bem, perfeito, é a realidade do país, mas você começa a comparar com a sua outra realidade, que você não precisa passar por esse tipo de coisa. Então você começa a pensar, mas por quê? Mas será que eu tenho que viver assim?
Será que eu tenho que me empatar de trabalhar pra pagar tudo? E aí ficar igual uma louca, né? O Jefferson igual um louco, a gente vai ter que morrer de trabalhar pra pagar absolutamente tudo no país e mesmo assim não viver com a qualidade que a gente gostaria de ter? Aí a gente decidiu que não. Decidiu que a gente regressar pra cá. poderia voltar pra cá. A casa que estava alugada a gente solicitou com 3 meses de antecedência pra poder voltar. E os salões que eu já trabalhava me aceitaram de volta. Falaram que não tinham pego ninguém porque eles não tinham confiança em outra pessoa. Então eu voltei a trabalhar em todos os salões, inclusive na Pink Glam, que era o salão que a gente tinha. Eu faço a sobrancelha lá também. Então, a sensação que dá é que a gente teve uma férias. Né? Verdade. Teve uma férias no Brasil. Que a gente teve umas férias e voltou como se nada tivesse acontecido. Claro, tivemos que comprar carro outra vez, porque não tinha, mas a gente já veio, de certa maneira, estabilizado e voltamos pra cá. Então, hoje em dia, se você me pergunta se eu tenho vontade de voltar a morar no Brasil, eu vou te responder que não. Eu também, só de férias. É ruim porque a gente deixa a família toda lá, a família é a base da gente, né? Mas não tem como. Eu prefiro priorizar os meus filhos agora no momento, que eu sei que aqui eles vão ter um futuro muito melhor do que estando lá no Brasil, entendeu? Claro, é porque a gente tinha medo, as nossas conversas mais que nada era se a gente não estava tirando oportunidades das crianças no futuro. Será que a gente não tava, a nossa decisão, nosso egoísmo, né, de querer estar com a família, de querer estar ali vivendo e tal, será que o nosso egoísmo não ia afetar nossas crianças no futuro? Então aí a gente começou a pensar, a gente tem que priorizar outras coisas. Dá muita saudade da família, dá, mas a gente tem a videochamada, conversa com eles com frequência. O bom é a tecnologia agora que tá, né, muito avançada, Muito então mais fácil. qualquer momento eu posso falar com qualquer um, se eu quiser. Quando o Jefferson chegou aqui era carta e lan house, então era muito mais difícil, agora não, você consegue ver a pessoa, então é mais fácil. E também a gente se esforçar sempre para conseguir ir pro Brasil, pelo menos uma vez ao ano ou uma vez a cada 2 anos, para estar junto com a família e levar as crianças para estar também com a família que eles sentem saudade, eles falam sempre. Por um lado foi bom, porque as crianças criam um vínculo muito mais grande com a família, que eles não tinham tanto. Não tinha, é verdade. E agora tem essa proximidade. Por outro lado foi ruim, porque deu uma desestabilizada na gente. Mas pouco a pouco a gente já tá retornando, graças a Deus aqui. Se você tem uma boa cabeça, bem centrado, você consegue se estabilizar rápido. Rápido, isso é verdade. E com pouco dinheiro. Não precisa ser muito dinheiro para estabilizar tão rápido. Exatamente. A gente já tá conseguindo fazer viagem, graças a Deus. Claro. A gente já conseguiu, né? É verdade. E foi com pouco dinheiro, não foi com muito dinheiro. Tipo, a gente ficou chocado, de verdade. Infelizmente, isso entristece o nosso coração, porque a gente gostaria que a realidade do nosso país fosse outra, mas infelizmente não é. A gente gostaria de estar lá nesse momento, né? Mas não foi o que aconteceu. Não é a realidade do momento. Não é a realidade do momento. Então, tomara que algum dia, né, melhore bastante, que a gente possa ver isso acontecer, né? Ver isso acontecer. A gente fica triste também pelos nossos familiares que infelizmente estão vivendo essa realidade. Mas é isso, pessoal. A gente fez esse vídeo mais pra contar pra vocês o que aconteceu nesse tempo que a gente ficou sem subir nada no YouTube. E a gente agora vai fazer muitos vídeos, vai viajar muito. Exatamente. Decidimos agora que vamos aproveitar a vida, entendeu? E é isso aí. A gente vai estar gravando todos os lugares que a gente for. Exatamente, pra vocês verem como que é ir com as crianças. E também as mudanças que estão acontecendo aqui. Eu sempre recebo mensagens no Instagram, né? E eu sempre dou dicas para as pessoas quando elas me perguntam. Eu não tenho nenhum problema. Coisas que eu sei, eu consigo ajudar, eu sempre passo a informação. Deixa seu like, segue e ajuda a gente a chegar a 1000 seguidores. É isso aí, pessoal. Obrigada!